cuidado, como eu disse, é para que a gente não venha ficar desapercebido do que Deus está fazendo. A unção de Deus, quando ela está presente em um lugar, é possível ela estar presente e algumas pessoas não perceberem que Deus está se movendo por estarem acostumados com ambientes fabricados, com ambientes que as pessoas estão fazendo coisas para Deus, mas não estão fazendo com Deus. Sabe, quando a unção de Deus se move, a gente precisa ficar avisando as pessoas, não. Quem está com uma sensibilidade espiritual, os ouvidos espirituais atentos, apercebidos, ele vai perceber que Deus está se movendo. E não ficar pegado às coisas. O que eu digo às coisas, eu digo movimentos, eu digo arrepios, sentimentos. Deus não está ligado a sentimentos. Ele pode tocar a gente em sentir no corpo, ele pode, mas não é essa uma garantia de que Deus está se movendo. Fiquem cá comigo. Sabe, a unção de Deus, ela estando sobre a nossa vida, ela, mesmo que haja pressão, fica mais leve, porque a gente está com a unção. Aleluia. A unção de Deus, quando ela está se movendo e a gente sabe que a gente está com ela, é um ambiente onde eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Não é um ambiente onde eu faço a minha parte e eu finjo que Deus faz a dele. Quem está comigo? Veja, Isaías 61, verso 1 diz assim, e isso aqui Jesus leu, né? Em Lucas 4 também. A gente já leu várias vezes esse texto aqui, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da unção, em nome de Jesus, amém? Uma das coisas que eu vou, durante o culto, definir algumas coisas a respeito da unção, falar o que é, o que é, mas a gente precisa ficar atento mesmo. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Você pode repetir algo comigo? Fala assim: eu sou ungido. Aleluia. Todos foram ungidos desde o início. Ungido desde o início. Você tem um chamado para cumprir, você tem algo para realizar. No Velho Testamento nós vemos a operação do Espírito sobre as pessoas, e agora na Nova, o Espírito ele não vem somente sobre, mas ele veio habitar dentro. Então nós temos a unção hoje, na Nova Aliança, sobre nós e dentro de nós. E nem está comigo. É tão importante a gente entender sobre a unção, que existem lugares que cada um carrega uma unção específica, um dom específico, mas quando os crentes se reúnem, é o único lugar onde existe a unção coletiva. Está comigo? Alguém, e isso me preocupa, sabendo que algumas pessoas já passaram pelo rema, entendem algumas coisas e têm a noção de que a unção de Deus, que a gente vai ver algumas atribuições, coisas que acontecem, ela pode ser transferida às pessoas por meio de associações, ambientes e imposição de mãos, e a pessoa, mesmo sabendo disso, não faz questão de estar em certos lugares onde a unção vai ser derramada. Percebe uma desconexão por uma associação e não faz questão de não perder essa associação. Isso me faz pensar que a pessoa não valoriza a unção. Quem está comigo? Se eu percebo que alguém carrega algo divino para a minha vida e eu começo a perceber essa desconexão, é meu trabalho me aproximar para que eu não perca, não as pessoas, mas até o que ela carrega da parte de Deus para mim. E eu não estou dizendo que a gente vai ser interesseiro por isso, mas eu estou dizendo que a unção, gente, é ela que promove a nossa vida e a gente vai realizar coisas que a gente nem imaginava. A unção, como eu estava dizendo, no Velho Testamento, ela vinha sobre pessoas específicas, em tempos específicos, para propósitos específicos. E que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para. Quando a Bíblia diz que ele me ungiu para, quando coloca para, vai definir agora o motivo daquela unção, o motivo do Espírito vir sobre ele.
A unção ela não vem para ornamentar a vida do crente. A unção não é um enfeite. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele foi representado em alguma parte como pomba, mas ele não é uma pomba. O Espírito Santo ele não é somente um sopro ou uma pessoa inferior da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa e ele precisa ser reverenciado, precisa haver comunhão com ele. Nós falamos muito sobre o mover, nós queremos mesmo mover, somos pentecostais, vamos sempre incentivar o mover, mas nós precisamos também saber do que entristece o Espírito. Quem está comigo? Então Jesus disse aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Uma das definições de unção diz empoderamento para realizar. A unção de Deus vem sobre a vida. E agora na nova aliança, como eu estava dizendo, nós temos a unção dentro, mas nós temos a unção sobre também, para tempos específicos e coisas específicas. Veja, em um culto, por exemplo, a gente às vezes pode ver pessoas sendo usadas, realizações de coisas, e naquele grande dia, como a gente vai dar conta do que a gente foi chamado para fazer, pessoas que chegaram a Jesus e dizer para ele: eu disse isso, Jesus Espírito, e que pessoas vão dizer para ele assim: Senhor, tem que ter um nome que eu realizei, tem que ter um nome. O que é isso? Empoderamento. Atos 8 chega a dizer que se vocês ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto quando o Espírito descer sobre vocês vão ser empoderados para a realização de algo. Significa que eu não tinha capacidade, eu não tinha poder, eu não tinha qualificação, eu não tinha inteligência para isso, mas quando o Espírito Santo vem sobre, algo acontece. Não por mim, mas porque ele vem sobre. E as pessoas naquele dia correm risco de dizer: em teu nome eu realizei. E Jesus diz: eu não te conheço. E a questão aqui não é então, pastor, como que eu vou medir então se a pessoa é de Deus? Não, a gente precisa entender que o ator principal dessa passagem não é o outro, sou eu. É eu que preciso medir, se sou eu e não para medir o outro. Se sou eu que estou fazendo para Deus, mas sem Deus. E entender que, independente da Deus de mim, Deus vai realizar sobre mim, porque tem misericórdia ao povo. Porque eu preciso entender qual é a atuação e a dispensação que eu estou vivendo. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, gente. O que significa graça? Resultados além da capacidade. Eu preciso entender algo que graça é receber aquilo que eu não merecia. E misericórdia é não receber a punição e o juízo que eu merecia. Então, em um culto, por exemplo, pode, pela graça, Deus usar o ministro para realizar coisas e empoderar ele para ele. Porque a misericórdia alcança as pessoas. Pode ver a passagem de Moisés, quando ele ficou bravo, bateu na rocha. O povo merecia? Não, o povo não estava merecendo. Fizeram aquilo mesmo. Mas a misericórdia alcançou. Mas o mesmo Espírito que vem sobre, que traz benefícios, que a gente vai ver, mas também julga, se o raso não tiver uma vida correta. Aleluia. Fez espaço. A mesa da comunhão, era isso que a gente quer ouvir, né? Mas se não há comunhão, eu começo a viver uma vida de movimentos fabricados e achar que Deus está se movendo quando na verdade ele não tem nada a ver com aquilo. Não está comigo? Veja, eu disse, né, uma das definições de unção, Atos 1:8, empoderamento para realizar. Outra definição de unção: capacitação divina para a realização de uma determinada obra. Veja, a unção de Deus ela sempre vai vir sobre alguém para a realização de algo específico.
operação do Espírito Santo sobre algumas classes de pessoas. Reis, sacerdotes e profetas. Nós víamos isso com mais frequência pelo cargo, pela responsabilidade que essas pessoas exerciam. Mas a gente vê também que o Espírito Santo vive sobre algumas pessoas que não eram reis, não eram sacerdotes e não eram profetas. Mas na construção do templo, a Bíblia diz que Deus veio sobre algumas pessoas e as capacitou por causa do propósito, a construção do templo. Então talvez a gente pode pensar, mas eu não me vejo chamado, eu talvez não tenha um chamado de livro 11, será que Deus pode vir sobre mim? Deus pode. Se vinha no Velho Testamento, quando o Espírito Santo não tinha condição de habitar dentro, imagina agora que ele decidiu morar dentro. É claro que não pode vir sobre qualquer um. A Bíblia chega a dizer que esse tempo, os primeiros diáconos, ele realizava milagres no meio do povo. Isso significa que ele nunca precisou do culto para que o Espírito de Deus pudesse usar ele. Porque é o Espírito que tem sobre, não é estar atrás de um culto. O poder não vem do microfone, mas vem da unção. Aleluia. É meio silencioso aí, mas essa história de unção, pastor, unção e outro não são. Não, isso não é. Todos são em nome de Jesus, amém? Todos podem em nome de Jesus. Isaías 10, 27, a Bíblia diz que é uma profecia, né? E ele dizendo que acontecerá pelo Espírito. Olha o que diz: o jugo, o peso será despedaçado por causa da unção. Algumas traduções colocam essa palavra aí, gordura, porque a gordura está ligada ao óleo da unção. Então veja, o que a unção pode fazer? Uma das coisas que ela pode fazer, eu vou citar algumas aqui, eu vou citar todas, claro, porque você vai aprender mesmo essa matéria, a unção, e vai ser destrinchado tudo para você. Mas uma das coisas que a unção faz é despedaçar o que estava pesado. Quando a Bíblia diz aqui de despedaçar o jugo, não está dizendo que vai somente tirar, vai aniquilar, fala de despedaçar, de quebrar e estilhaço, impossível de ser colocado de volta, impossível de ser reconstruído. A unção tem condição de tirar a gente de uma circunstância e a gente nunca mais voltar para aquele lugar. Aleluia. A unção, gente, se a gente der a atenção devida ao Espírito, à pessoa dele, se a gente tem um movimento com o Espírito, a unção de Deus, 1 hora em oração pode poupar 10 horas de trabalho feito. Dentro de Deus mesmo. Atos no capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro, quando foi orar lá no telhado, a Bíblia diz que ele teve, por causa da unção, por causa desse período com o Espírito, a Bíblia diz que ele teve uma percepção muito mais ampla do ministério de Jesus e do ministério do Espírito. 3 anos e meio andando com Jesus não foi o suficiente para ele entender que o Espírito Santo viria sobre todos. Mas um tempo com o Espírito, a abrangência, a percepção muda. Quem está comigo? É importante ou não passar um tempo com o Espírito? Aleluia. Aleluia. Eu estou gostando. Sem Espírito a gente pode ver muito e entender pouco. Eles não entenderam que a descida do Espírito Santo, que dia de Pentecostes, em Atos 2, já era missionário. E ali já estava falando 12 vezes em línguas diferentes. Já era um anúncio. O Espírito vem e falaremos, não somente em línguas estranhas, mas em outras linguagens também. Ou seja, está disponível para todo mundo. Então, a unção, ela se espetáculo, ela desfaz cadeias. Outra coisa que a unção faz, Isaías 61 mesmo. Olha, vamos ler o texto, vamos de novo para mim, por favor. Aleluia.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aleluia. Isso significa que para falar coisa boa, eu preciso ser ungido. Para falar o que não presta, qualquer um consegue. Se for para pregar boas notícias, eu vou precisar da unção de Deus sobre. Deus diz: eu fui ungido para pregar coisa boa. Eu fui ungido para trazer boas notícias. Porque mais notícias em qualquer esquina a gente escuta. Eu nem preciso da unção para falar notícias ruins. Mas se eu quiser falar boas novas, eu vou precisar da unção. Porque pode ser que eu esteja falando coisas que nem os nossos olhos naturais estejam vendo, mas eu já estou anunciando. Quando eu falo de anúncio, não está dizendo que eu estou falando de algo momentâneo. Mas eu estou falando de que virá. Hoje as meninas aí no diaconato, vocês escreveram uma coisa nova? A gente viu ali a alegria delas falando das boas novas na sacola. A gente precisa entender mesmo que quando você vem e vê alguém chegando e você sabe que essa pessoa é ungida, você já olha no pé e sabe, está com um sapato bom. Com formoso nos pés, que anuncia. Brincadeira, essa frase, mas pensa que você já tem que ter então esse expectativa do que ele carrega na bolsa. Eita, se ele está chegando, é coisa boa, vai chegar. Se ele está chegando, ele vai trazer boas novas. Isso significa que se só saem coisas ruins da minha boca, eu preciso considerar com quem eu estou andando e se realmente eu estou ungido. Não está comigo? Efésios continua dizendo: pregar boas novas aos quebrantados e enviou para curar. Aleluia. Outra coisa que a unção faz: a unção cura. A unção cura. Lembra? Estes sinais vão acompanhar os que creem. Então, se eu creio, eu tenho que ter essa expectativa, esses sinais. Eu tenho que ter essa expectativa de que tem algo me acompanhando. E não é essa sensação de que tem alguém me seguindo, que eu vou ser roubado. Porque tem gente que anda na rua e tem sempre essa sensação negativa. Tem alguém me vendo. Será que eu tranquei a porta? Eles vão entrar na minha casa? Eu estou sendo seguido, eu estou sendo observado? Não, eu tenho que ter essa expectativa de que tem coisas me acompanhando, que são sinais. Onde eu colocar a mão vai dar certo. Se eu coloquei a mão era identificação. Se eu coloquei a mão era faltoso, agora vai ter abundância. Lembra, a unção de Deus ela é transferida por essas três coisas. Imposição de mãos é uma delas, ambiente é outra, e associação também. E como eu disse, eu repito, me preocupa alguém que está dentro disso, não faz questão de estar em um ambiente, você sabe que a unção vai ser transmitida e não faz questão nenhuma quando percebe uma desconexão. Conversei com as pessoas que diziam que se mudou, para um pouco mais longe da igreja, eu perguntei: cadê você? Ela disse: não, eu estou morando mais longe, você sabe que é aqui da minha coisa. Eu não concordo. Desculpa, mas eu não concordo. Porque se eu sei que aquele ambiente é para mim, que vai ser derramado sobre a minha vida coisa, eu vou fazer questão de estar lá. Eu posso mostrar um texto que Paulo diz assim: eu abro mão de tudo por causa de Cristo. Essa palavra Cristo, gente, não é o sobrenome de Jesus, não. Significa o Messias, o ungido. Então Paulo diz: eu abro mão de tudo por causa da unção. Porque eu creio que a unção é uma capacidade, é um empoderamento, é uma condição de realizar coisas que eu jamais faria sozinho. Então eu preciso disso. Eu anseio por isso. Outra coisa que a unção me fez aqui, ela me liberta dos castigos. Isso a gente está só no primeiro versículo. Só no primeiro versículo de Isaías 61. Ele estava preso, cativeiro de algum, de mentalidade, de dívidas, doenças. A unção pode te libertar disso. O envolvimento com a unção, com o Espírito, pode trazer de repente. Sabe, de repente? Que você nem vai procurar, mas já vai sair. A unção de Deus é tão favorável e tem coisa que eu não preciso nem pedir, mas por estar naquele ambiente eu vou ser atingido por ele. Uma vez eu tinha tirado uma caixinha da boca,
Eu já tirei raio-x de um monte de pedaço do corpo. Se eu tirar uma chapa, assim fala. Eu não gosto de falar chapa, raio-x, né? Chapa é muita coisa, né? Aí eu fui tirar uma chapa, fui tirar um raio-x, aí eu estava ali, o raio-x era na boca. Aí o cara lá que foi fazer o raio-x, ele colocou um colete de chumbo aqui, ó, pronto. E aí disse, não, a gente tem que colocar esse colete de chumbo aqui, porque a radiação do cara não tem perigo nenhum, tá bom? Aí você fica ali, naquele ambiente castigo, o boletim tem a boca, e fica pensando, não tem perigo nenhum, né? Por que você correu, criatura? Fica que perigo. A função de Deus tem essa propriedade, eu poderia dizer. A radiação, quando chega, ninguém sente, não tem cheiro, não tem gosto, mas está ali. E os efeitos vão ser sentidos. Os efeitos vão ser perceptíveis. Pode não ser agora, mas ao longo do tempo a gente vai saber quem esteve naquele ambiente. Quem está comigo? Se eu fosse você, eu faltava um pouco mais. A unção de Deus, ela transforma as pessoas. 1 Samuel 10:6, coloca para mim, por favor, o carta está ali. Aleluia. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará, e com eles e tu serás mudado em outro homem, ou outra mulher, outra pessoa. A unção de Deus, ela tem essa capacidade de nos transformar em outra pessoa. E começa isso quando? Primeiro que, antes de ele ser transformado, antes da evidência, diz aqui a Escritura que ele vai profetizar. Deixa eu dar uma definição de profecia para você também. Profecia significa uma expressão vocal inspirada pelo Espírito. Então, se eu quero desfrutar dessa capacitação, o Espírito está pedindo sobre mim, eu preciso começar a falar inspirado pelo Espírito. E falar o que dia, pastor, se eu não tenho inspiração, eu vou assistir outro dia. Fale a palavra. 1 Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito, então se eu não tenho inspiração para falar de uma circunstância, fala a palavra. Jesus, ele estava no deserto e ele não dizia coisas da cabeça, mas ele saiu daquelas circunstâncias dizendo, está escrito. Quando eu digo para a gente falar está escrito, é para a gente saber que pelo menos que está escrito. Eu estou pedindo endereço. Porque quando Jesus disse está escrito, naquela época não tinha a Bíblia como é hoje, com capítulos e versículos. Eles só sabiam que tinha um outro livro. Então ele dizia, está escrito. E a gente precisa dizer essas coisas às vezes para o diabo, para a nossa alma, e está escrito. O diabo pode até dizer, não vai funcionar, você não sabe. E daí? Eu não preciso saber onde está, eu só preciso saber o que tem. Como eu dei um exemplo outro dia aqui. Eu não sei o endereço da casa de muitos aqui. E quando eu digo o endereço, eu não sei o nome da rua e o número da casa. Mas por ter intimidade como morador, eu tenho certeza que se bater, tocar na bainha, a pessoa vai atender e não convidar para entrar. Agora, o carteiro, que sabe o CEP da rua, o número da sua casa e o nome, como não tem intimidade como morador, ninguém vai tocar, você não chama para entrar. Então, somente conhecimento de onde está não significa que eu tenho relacionamento com quem escreveu. Quando eu digo dizer que está escrito, eu estou dizendo de ter aquilo como revelação, de olhar para uma circunstância de falta e de dizer, falta está escrito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está doendo, eu estou sentindo no meu corpo, eu não estou negando a existência daquilo, mas eu digo para o meu corpo, e está escrito. Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Então agora a lei do Espírito de vida funciona na minha vida. E que lei do Espírito é essa? De Romanos 8. Que diz assim, Romanos 8:14. Que diz assim, se o Espírito de Deus habita em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. Então esse tipo de comportamento faz com que a gente seja transformado em outro homem, em
outra pessoa. E a unção de Deus faz isso. Se não houvesse trabalho nenhum que a gente precisasse fazer, a gente acabaria muito fácil. E como o pastor José Roberto diz, né? É por isso que às vezes a igreja perto da vida não cresce tão rapidamente, porque estamos rodeados de cheio de pessoas que estão disponíveis para uma transformação através da prática da palavra. Ele vai ser enganado, vindo para um culto que eu vou dizer para você, Deus vai mudar a sua vida, quando a vida continua a mesma, porque não há transformação. Não, pastor, eu creio que Deus vai salvar todo mundo. Se Deus salvasse todo mundo, Deus seria injusto. Eu sei que isso para os teólogos pode parecer simplesmente demais, mas o que você está fazendo? Você acha que Deus seria justo de obrigar alguém a passar a eternidade com ele, que ele agora tem que passar uma hora de TV? Não está comigo. Naquele momento Deus não tem jeito. Eu vou chegar no dia bem bom aqui. Definição de unção, então. Se a gente vai ser transformado em outro homem, uma das definições pode ser pessoas improváveis fazendo coisas impossíveis. A sua pessoa tão improvável faz, então se prepara, coisas impossíveis vão vir surgir através da sua mão. Eu era improvável. Moisés não sabia falar, estava lá. Jeremias seria menino demais, mas Deus mandou. Agora, o não envolvimento com a unção pode trazer coisa que a gente não queira. Jonas não precisava ser querido. Batseba não precisava ser esposa. O que é isso? Decisões baseadas na emoção e não no envolvimento com Deus e com o propósito. Sansão não precisaria morrer cego e careca. Nada contra careca, mas eu pedi. Tinha um negócio lá no cabelo dele, entendeu? Pastor, o cabelo está caindo, a unção está indo embora. Não tem nada a ver. Aquilo foi Sansão, volta Nazireu que tinha, não é? Não se preocupe. Zacarias 4,6, olha o que diz: que não vai ser por força e nem por violência. A unção de Deus, gente, vai fazer com que seja mais leve e mais fácil a realização das coisas. Não significa que porque alguém consegue fazer sorrindo, que não é difícil. Seria difícil se a gente fizesse sem a unção. Mas se eu conto com a graça, com a unção de Deus, eu sei que Deus vai me empoderar, vai me capacitar, mesmo eu sendo improvável, mesmo eu não sendo a pessoa ideal para aquilo, mas porque a unção de Deus veio sobre mim, então agora a falta se dobra a abundância, como eu disse, a doença se dobra a saúde e as coisas começam a acontecer. Pelo simples fato de a unção de Deus está sobre mim. Atos 4:31 também diz assim: tendo eles orado, tremiam o lugar onde estavam, e reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez ou ousadia anunciavam o Evangelho, anunciavam a palavra de Deus, anunciavam as boas novas. Uma das definições de função também pode ser Deus nos equipando com ferramentas que não temos. Quando Deus te mostra alguma coisa para você fazer, para você realizar, e você talvez fique pensando, meu Deus, mas eu não me vejo capaz. Mas é Deus, a unção de Deus vindo sobre você, para você realizar coisas que você não faria. Então é Deus nos dando ferramentas que a gente não tem. Veja, esses discípulos aqui, eles passaram a anunciar a palavra com intrepidez, com ousadia, quando o Espírito vinha sobre. Não antes disso. A Bíblia diz que Pedro foi cuidado também. Alguém que tira a espada para cortar a cabeça de alguém. E depois, quando vai ministrar, depois do dia de Pentecostes, agora 3.000 almas se converteram, a Bíblia diz no livro de Atos que as pessoas reconheceram que Pedro esteve.
gente, não. Esse cara. Eu sei que eu disse que ele não pôs espada para cortar a cabeça, talvez você vai pensar, não, pastor, você errou, ele cortou a orelha. Eu sei que ele cortou a orelha, mas ninguém tinha uma espada para cortar a orelha, desculpa. A intenção era a cabeça. Vou te falar uma coisa, mirar na orelha é muito mais difícil do que mirar na cabeça. Ainda bem que a esquiva do mal estava boa. Que fica comigo. Às vezes a gente tem que ser sincero. Graças a Deus por algumas ofensas que a gente mesmo produz, não acertou a cabeça, só a orelha. Mas menos trabalho para Deus falar no lugar, né? Alguém que anda com Deus vai considerar as palavras que saem da boca. Se é para arrancar a cabeça de alguém, só a orelha. Alguém que anda com Deus e considera a função de Deus, a função sobre, vai considerar o ambiente, o que vai, o que faz. Aleluia. Eu estou falando sobre a função de Deus. Talvez hoje não está tão engraçado, a gente talvez não está correndo, mas o que a gente está aprendendo? Como eu disse, Páscoa fala de mesa, fala de comunhão. E não bastaria eu estar vendo quantas coisas, fazer de teatro, trazer as crianças, trazer um monte de coisa, se depois a gente sair de viver a vida do mesmo jeito. Quem está comigo? Vamos para outro texto de Deus. Outro dia. A unção de Deus, eu comentei uma frase que eu achei interessante. Diz assim: a unção vai me fazer parar de reter coisas por estar triste por coisas que eu passei. Eu estou chateado demais. Estou chateado demais com isso. Estou chateado demais. Sabe, gente? A Bíblia diz assim: Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pela obediência. Se a gente quiser crescer em Deus, essas coisas, a gente vai precisar ser obediente. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. E não até e onde era puro e era favorável. Jesus não foi obediente até um lugar onde não interferiu na sua vida pessoal. Não, eu venho da igreja, mas eu vou aqui, ninguém interferiu na minha vida pessoal. Cara, cuidado, porque Deus ele quer interferir na sua vida pessoal. Não é isso? Se a gente não deixa Jesus interferir na nossa vida pessoal, a gente precisa repensar a nossa salvação. Veja, João 18:37 diz assim: então ele disse Pilatos, logo que eu encerrei, agora está acontecendo o que ele estava vivendo ali, né? Preciso que você entenda a situação de Jesus estava preso, prestes a ser julgado ali e ser condenado para ir para a cruz. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci, e de para isso vim ao mundo. Ele reconheceu que aquele lugar que ele estava ali, mesmo desconfortável para o seu corpo físico, ele também foi ungido para aquilo. Ele também sabia que tudo que ele passou conduziu ele até aquele lugar. Eu preciso entender algo sobre a unção, gente. Eu posso te mostrar pela Escritura que o óleo da unção, quando era feito no Velho Testamento, ele tinha algumas especiarias bem interessantes. Eu anotei algumas delas aqui, e algumas delas eram ervas amargas. Significa então que se eu quero andar nesse nível de unção para desfrutar, como foi dito, que a unção pode empoderar, capacitar, tornar-me improvável fazendo coisas impossíveis, e até aí eu gostei, até aí eu acho legal, porque eu me vejo mesmo incapaz, eu me vejo improvável, gostaria de executar, de manifestar, de materializar o impossível, mas eu preciso reconhecer que essa unção contém nela não somente coisas saborosas e doces, mas faz parte do ajuntamento dela, para que ela se torne quem é, ervas amargas, períodos que vão ser difíceis, ensinamentos que não são tão bons, coisas que não são tão palatáveis. Eu gastei, agora acabou. Isso aqui é para frente.
O deserto, por exemplo, na vida de Jesus, a Bíblia diz que foi o Espírito que o conduziu até aquele lugar. Ele não foi lá que ele errou o caminho. Pelo contrário, ele estava exatamente de Deus que queria que ele estivesse. E ele tinha acabado de receber uma palavra. Eu não pretendo mostrar para você não, mas você vai ver que no final do capítulo 3 de Mateus, quando ele saiu das águas depois do batismo, Deus disse, todo mundo ouviu: esse é o meu filho amado, amado, desejado, quem não me comprasse, quem não me alegre. A primeira, aí diz, o primeiro verso do capítulo 4 de Mateus: levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito, em outras palavras, o Espírito: mas você é tão amado de Deus. Vem aqui, vou mostrar um lugar para você. Vou passar sauna, fazer compras, shopping. Não, deserto é bom aqui de você passar. Agora não. Você é esse Espírito. Eu sou o filho amado. Deus se alegra comigo. Sim, e é por isso que você vai passar pelo deserto. E a primeira coisa que veio com tentação para Jesus, a primeira coisa, a palavra que o diabo usou, foi justamente o confronto com a palavra. Fala assim, com a palavra. E que Jesus recebeu. Porque Jesus tinha acabado de receber uma palavra. Esse é meu perigo. A primeira coisa que Satanás disse para ele: se és filho, por que você não transforma? O diabo sempre vai lançar na nossa mão, no nosso rosto, na nossa cara, a palavra que a gente recebeu. A gente recebe uma palavra boa desse lugar, a Bíblia ensina, o diabo já está usando, querendo roubar a palavra. Não é isso a parábola da semente? A Bíblia diz que a parábola da semente é o quê? A semente é a palavra, ou seja, a palavra foi semeada no solo. Agora, o solo é o nosso coração, então vai depender de mim. Qual é o estado desse solo? Porque o diabo veio para matar, roubar, e não o nosso carro, a nossa casa, ele veio para roubar a palavra. Por isso o diabo, a primeira coisa que ele quer é roubar a palavra, ele diz: se é filho. Como assim se é filho? Deus tinha acabado de dizer que é. E aí ele diz: quem é filho? Está escrito, hebreu, mostra ovo, pedido, dorme sujo, me dentro uma coisa, está escrito. Eu não vivo das coisas que eu vejo, eu não vivo das coisas que eu sinto, eu não preciso de pão toda hora, eu não estou sonhado no meu lado, nem só de pão que verá homem, mas eu toda a palavra que procede, quando eu falar, vai acontecer. A minha Bíblia não diz que essa erva amarga, que produziu para ele momentos talvez ruins, mas a Bíblia diz que ao final daquilo, ele saiu cheio do Espírito, empoderado. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa passar sim, mas não para a gente sucumbir, mas para a gente sair empoderado. O mesmo do deserto, a Bíblia diz que Jesus saiu bem empoderado, cheio do Espírito, vieram os anjos que o serviram, mas mesmo no deserto também, por um bom comportamento de murmuração, ele fez que o povo crescesse no deserto. Então, se eu estou passando no deserto, eu preciso entender que é um lugar, como a gente já disse antes, não para eu duvidar, mas para eu aprender. Aprender o que é? A ser dependente de Deus, aprender que existe a porção diária. E que nem tudo na minha vida vai ser pela minha sabedoria, pela minha administração. Não está comigo? 1 João 2,20 diz assim: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos você tem conhecimento. Então ninguém vai falar aqui: não, pastor, eu sou fugindo. Eu não sou fugindo, não. É fugindo sim. Se você nasceu por novo, o Espírito Santo veio morar dentro de você, e agora você é um diácono, pingando óleo, labareda, uma labareda andando aqui em Moreira Séria, aleluia. Não é carro velho, mas onde para tem uma poça de óleo. Você é decidido, ungido. Uma das coisas que a função é também, a função que significa sobre untar, né? Os que fazem bolo, que sabem, né, que é untar e pegar uma flor, tem que passar, né? Manteiga, óleo, passa lá. Mas é para aderir, não colar. Então quem é ungido não está colado, não vai dar ruim, não. O diabo vai até vir, vai bate, escorre, quem é ungido, o problema vem, bate. Aleluia, ó, que visão. Nada pega. Ele está entendendo alguma coisa? Aleluia.
seja, ganho. Era lucrativo, prestígio, posição. E que para mim era lucro, e disso considerei perda por causa de Cristo. Como eu disse, ele é Cristo, o ungido, o Messias. E isso não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o ungido, a unção. Então, o que para mim era lucro, o que muitos consideram como lucrativo, eu considero como perda. Mas por causa de Cristo, significa que o que eu preciso fazer, o que eu preciso perder, eu vou perder, entre aspas, mas o que eu quero é conquistar a unção, porque sabendo de tudo isso que ela promove, isso se torna muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Continua. Sim, deveras, Carlos não gosta dessa palavra, mas deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento da unção. Conhecer sobre a unção e se envolver com ela se torna sublime, se torna amplo, se torna muito melhor do que qualquer outra coisa. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, de Deus Senhor, por amor ao qual eu perdi todas as coisas, que as considero como refúgio, ou dependendo da tradução, esterco. E sabe o que é esterco? Levanta a mão. Talvez forte ou pesado que ele disse. Então, tudo comparado à unção, se a gente colocar na balança, entra como se fosse esterco, a unção se torna tão mais valiosa. Como não considerar algo assim? Como não desejar estar num ambiente desse? Como não desejar se associar com alguém que vai promover isso para mim? Entendimento, capacitação. Como eu disse, Juízes 16, 20. Sansão, por perder o propósito, que era proteger o povo, e quando eu tive que perder, ele parou de proteger, começou a se engraçar com a menina. E aí aconteceu várias coisas e algumas pessoas, por frequentar, fazer coisas, acham. Eu não acho que seja assim, pastor, até porque eu fui em tal lugar, mas a unção de Deus não saiu, Deus ainda está operando na minha vida. Cuidado, a gente viu no começo. Misericórdia e graça. Pode até acessar comigo, Deus que depois eu não conheço. E até porque a gente acha que o Espírito de Deus saiu de sanção quando ele cortou o cabelo. Não foi quando ele cortou o cabelo. Porque na verdade o modo da Nazireu era três coisas. Não podia cortar o cabelo de mim, mas não podia também nem tocar em coisa morta e não podia ter bebida forte. Então a primeira coisa que ele faz é tomar um goró. Eu vou lá no Deus, acho que não tem nada a ver. Ele foi lá, tomou, todo dia orou, pensando bem, o povo desceu, o culto foi uma bênção. Mas não é bem assim não, o pastor está dizendo. Brinca com a unção. E Deus continuou operando. Ao ponto de que na próxima vez ele toca em algo morto, no leão morto, na carcaça do leão. E de novo, quando ele precisa, a unção vem sobre. Porque não é por você, mas é por quem decidiu te usar. Então começa a achar, não é bem assim não. A ponto de chegar na última. Não dá para que a gente não esteja na última. E aí quando chega a última, ele corta o cabelo, olha o que diz. E diz que ela, a lindona, a que não tinha nada a ver, a Dadá, passa por apaixonada, a Dadá é linda, a Dadá é a mulher da minha vida. Sei. Cuidado. Às vezes, a gente não traz pessoas capacitadas para a nossa vida, para participar desse processo seletivo. E se o processo seletivo da escolha de alguém, gente, no casamento é tão sério, uma passar mais da vida para falar de Deus. Será que eu não considero o que o Espírito de Deus tem para falar sobre isso mesmo? Mas se eu escolho, independente dos critérios que a palavra diz, depois eu quero que Deus abençoe os meus planos. Quando na verdade ele diz Jeremias de uma boa, e eu sei. Mas eu sei que está Dadá. Então, quem está comigo? Mas eu vou ler o texto, peraí que vai piorar. Vai começar não. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo eles despertado do sono, olha aí, lerdo, dormindo. E tendo eles despertado do sono, e disse consigo mesmo, sairei a minha
ainda outra vez como antes. Como antes significa hábito, experiência, memória do que já fez. Não, eu já estou acostumado a gente, eu sei como é que faz. Ele diz, sairei como antes e me livrarei. Olha o que diz, essa é a pior para mim. Porque ele não sabia, ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Já pensou a gente ir no culto e Deus está operando em uma nova estação, em um novo tempo, e eu querendo que ele opere como antes? Não, eu já sei como é que é como antes. E aí todo mundo, toda a igreja, tudo já está em nova estação, vivendo coisas novas, e eu estou lá atrás, como antes. E aí eu não percebo que aqui onde eu estou, o Espírito não está. Mas eu acho que lá todo mundo está fluindo, correndo, se divertindo, desfrutando da noção. Mas eu, sabidão, de mudar da patatá, influenciado pelo Safá, nem percebi mais que ele já não está presente. A igreja, sem o Espírito Santo, se torna um grupo social. E se a gente não fizer referência a ele, ensinar, não somente do mover, o mover são as ervas doces, ele precisa mesmo mergulhar e se envolver com isso. É o erro não ingressar, não ir em águas profundas, mas é o erro também de não ensinar e de entristecer o Espírito. Está comigo? Depois você come um pouco de chocolate e está tudo certo. Aqui não. Só aqui não. Vamos lá. Diz que era ficar aqui, ó. Abra comigo em Mateus 25. Aleluia. Eu quero chamar o povo para cá, que já está muito demais. Quem entendeu alguma coisa até aqui? Aleluia. Veja, como a gente está falando de ervas amargas, você precisa entender algo que a diferença de um preço de um litro de azeite para um litro de azeite não é grande, certo? Mas o que difere o processo que eles passaram? O que tem no litro de azeite e tem no litro de azeitona. Mas o que tem no litro de azeite foi extraído, foi tirado. O litro de azeitona era bruto, eu posso dizer assim. Não passou pelo processo. A gente enxerga até um potencial, mas se não há um envolvimento, nunca vai se tornar o óleo que deveria ser e entregar o que poderia. E vai sempre viver como uma azeitona, mas não vai entregar o azeite. No máximo vai enfrentar uma pizza. E às vezes a gente tira. Ele falou que eu. Ainda tem caroço para tirar. Ainda tem saber para fazer. Não é que é ruim, mas é para estar se distraindo melhor. O óleo da unção. É para que a gente se torne cada vez mais. Mas a gente vai ler aqui Mateus 25. Olha o que diz. Então o reino dos céus, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas. Você pode repetir alguém que fala assim, além das lâmpadas. Quem tinha algo além das lâmpadas? As prudentes. Tá certo? Além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vidas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Para por aqui. Eu preciso entender algo para fazer o desse versículo. A Bíblia chega a dizer que quando deu meia-noite, o noivo chegou. E quando fala de meia-noite, fala de uma nova estação, de uma virada de tempo. Começou outra contagem agora. E tem meia-noite. E a armadilha do sono, que eu posso dizer assim, veio para toda
elas, as prudentes e as necias, todas foram peitas com a mesma armadilha, a armadilha do sono. Mas a diferença é que as prudentes, elas, além da lâmpada, tinham algo a mais, uma vasilha com óleo. Algo que eu preciso entender sobre a função. Todas elas eram virgens. Significa o quê? Todas tinham uma vida moral íntegra. Moralidade não garante. Às vezes a gente está achando muito o fazer, e achando que só para fazer não falta os estudos, não falta na escala, já que garante a unção. Todas estavam numa vida moral íntegra. Mas 5 delas eram essas, porque não faziam bem. 5 delas estavam só com o potencial de se tornar luz para o mundo, a lâmpada, mas não carregavam o que alimenta para se tornar luz para o mundo, que é o óleo. Então é crente, tinha um potencial, mas porque não se envolve com função, não carrega o óleo, está apagado. Então será que está escuro? Porque sou eu que não carrego o óleo? Ou porque o ambiente está escuro? Porque se eu carrego o óleo e que tem condição de se tornar lâmpada, toda a luz, ela sempre prevalece sobre as trevas. Por mais densa que seja o fósforo, vai clarear. Claro que cada um no seu nível, mas que vai haver clareamento, vai. Quem está pedindo? Como eu disse, vida moral não garante função. Mas a meia-noite chegou. E então o que acontece? A gente quer, às vezes, comprar uma função. Fazer algo rápido para adquirir o que alguns há tanto de dentro estão fazendo. E aí fica, nossa, mas por que você entrou em tal lugar? Poxa, arruma um pouco aí do teu. E aí na tentativa de adquirir a função, vai querer, porque talvez foi convidado para fazer alguma coisa na igreja, e aí agora que vai orar, agora que vai jejuar, agora que vai meditar. O pastor José Roberto sempre diz, eu falo isso para algumas pessoas aqui, estuda para viver e não para pregar. Não deixa para fazer as coisas na última hora. Não, sabe, eu já pessoas dizem, não pastor, hoje não. Eu me lembro até certo ponto, mas a estação mudou. Quando chama a gente para ministrar, às vezes a gente terça-feira lá, ele avisa na terça às 5 da tarde. Hoje eu vou ter que ministrar. Ou seja, deu meia-noite, mudou de chefe de surpresa, ainda está tempo de adquirir a função. Eu vou usar o óleo que eu já adquiri aqui no passado. E não dá para emprestar o outro. Está aqui. Só que a gente vai viver melhor agora. Dá mais para perceber. De carregar o pote cheio. Sabe, a gente pode olhar aqui, isso aqui é mais de antes de outras parábolas que falam da volta de Jesus. Jesus está voltando. E se a gente não dá tempo não, gente. De Jesus voltar, ele disse que vai ser assim, ó. Se certo óleo. Mas peraí, rapidinho, Jesus não põe um pouco de óleo aqui. Não dá não. Não dá não, gente. Outra coisa que é interessante sobre esse texto: 10 mulheres, todas rodadas em mesmo ambiente. Mas é perceptível como umas 5, mesmo estando em mesmo ambiente, não estão esperando a mesma coisa que as outras 5. E quem realmente espera a volta de Jesus, e quem realmente espera algo, sempre vai carregar algo da função, um pote da função, o glória. É possível até eu estar então em mesmo ambiente e não esperar as mesmas coisas. Então, quando chega a estação, eu estou lá de fora, pensando, ele ainda com o outro, dependei. E não me deu o corpo do óleo que tinha. Não dá, gente. Não dá. Porque eles disseram, se eu tiver o meu, não volta para mim. Aí fica doido lá de fora. Ninguém está comigo. Aleluia. Marcos 16.
diz assim no livro de Atos, que Paulo, quando ele, depois do naufrágio, ele foi para uma ilha, e aí lá ele foi pegar um graveto na fogueira, e a serpente picou a mão dele. Agora, olha que interessante. Jesus, nesse texto, ele não garantiu que aquela picada não ia doer, mas ele garantiu que o veneno não afetaria. E tanto doeu, ele sacudiu. Então, se estiver doendo alguma coisa na sua vida, ao invés de como Jesus, como alguns, perdão, que não estamos entregando que deveriam da unção, porque estamos chateados com algumas coisas, mas Jesus disse: eu não estou chateado com você, não, ou de lá. Eu estou aqui para isso. Pode condenar, pode meter na cruz, mas eu não vou colocar. Eu vou para dentro, eu vim para isso. Não estou chateado, não. Então, como eu disse, Jesus não disse que a picada não iria doer. Ele disse que o veneno não faria efeito. Agora, tem uma coisa também. A corda que mordeu e picou Paulo foi a última picada dela. Sobre dízimo e oferta, eu já gostaria que, se você não tiver perto da sua esposa, se você vive próximo da sua esposa, até marido e mulher, tá? Se você não está com seu marido aqui, não tem problema. Ele não está aqui ainda, ele não está participando, você é esse canal que pode chegar na sua casa, procurar na mão dele, você vai declarar. Se você é solteira, pede na mão do Senhor, porque os solteiros são o Senhor, amém? Eu já tinha declarado, eu também a minha palavra, né? É bom que os solteiros fiquem com o Senhor. Então, solteiro, fiquem com o Senhor. Você que é marido, que vai com a sua esposa, e você que não está com seu marido e ainda, receba essa palavra e leve para a sua casa. E, queridos, gostaria de falar um pouquinho sobre estar na terra geral. Aí, coloca para mim, Gênesis 26, ninguém tem que ler o papel, aparece aí na minha vida. Isaac está na terra dos seus filhos. Gente, não estamos colocando Isaac estava no melhor. Isaac estava na terra dos filisteus. E qualquer um de nós, qualquer um de você também que está assistindo aí, de repente não tem todas as coisas que vai revelar, você já sentiu uma remorso, sabe que você deu a pouco, Então, Deus honra da palavra. Então, Isaac, ele estava ali num ambiente que não era favorável para ele, E que vem falando, Isaac na terra dos filisteus. Vamos ler o 16. Havia um homem na terra, além da primeira culpa. Algumas vezes você sabe que já tinha tido o primeiro fome, mais uma vez a fome assolando, ou seja, mais uma vez o primeiro de depressão. Isaac estava no tempo de depressão, não era a primeira vez, em um lugar que não era favorável. Vamos um pouquinho mais para frente, no 2. E apareceu o Senhor a ele
e guardou os mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gente, por que Deus está falando isso? Não foi nem por amizade que tinha feito. Foi pela obediência de Abraão. Olha só. Então você, como pai e mãe, olha só a responsabilidade que a gente tem. De repente, seu menino nem orou quanto você orou. Seu filho nem precisou para que você passou, mas porque você resolveu permanecer. Porque você quis ficar. Os seus filhos, a sua descendência, o que vem depois vai ser perdido. Promessa de Deus para mim e para você. Como? Porque você me pergunta de Isabel. Você viu falar de dízimo de ofertas? Vamos um pouquinho mais para mim. 6. E habitou Isaac de Gerar. Gente, ele não trabalhou com a temporada. Ele estabeleceu morada. Ele morou ali, naquela terra, onde todo mundo queria correr, onde todo mundo queria fugir. Mas na casa da aliança, que tinha Abraão, que segurou ele. Olha aí. A importância de você estar conectado com pessoas que te levam para onde? A gente aprende aqui que associações é como elevador. Nunca te deixa no mesmo lugar. Agora você vai escolher, você vai descer ou vai subir. Escolhe coisa a vida. Vocês querem gravar. Pega a dica. Mais pra frente. Na parte do versículo 8. Sabe que você está comunicando com Efésios. Gente, o que acontece? Ali, a proteção, sabe, a gente tinha falado que é resposta dele. Porque vai que acontece uma coisa, é uma proteção de ele, não vou falar. Eu estou no ambiente hostil, eu já estou com fome, eu já estou com falta. Essa amorosa do meu lado, acabou, eu vou marcar, eu vou nada aqui. Então, ó, está destino, e não falou. E ali, a Abimelec, e veio no nossa. Mas por que você falou que ela era sua esposa? Para mim, você está escondendo, você não queria, gente nunca fez essa parte do versículo, sabe, me brincar com a Rebeca. Não posso se o teu comportamento, não posso se o meu comportamento do meu esposo, que tem um tempo difícil, que tem um tempo de uma faculdade, que tem um tempo onde as finanças começam a aumentar, e que quando as finanças estão apertando, quer dizer que Deus vai com a gente. Se ele era um sábio, se ele foi um Abraão, desculpa, não é na nossa vez, né? Na minha vez, não, ele não mudou, ele continua mesmo. Então a nossa vez é agora. E Deus fala, agora é a minha vez. Sabe, vamos dançar para essa vez. Vamos fazer agora. O tempo chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de brilhar não existe mais. Por isso eu pedi para que você pudesse ficar, sabe, queridos, do lado da sua esposa. Porque em primeiro Pedro, 3:7 coloca aqui para mim. Todas as vezes as nossas orações elas são muito proibidas diante de Deus. Por quê? Imagina só, você está tendo a impressão, você está numa terra que não é favorável, você está vendo sua situação libertar, você tem uma promessa, sim, mas e aí? Por que essas coisas não estão acontecendo? Já parou para pensar que a sua oração não pode ser interrompida? E qual o motivo que a sua oração está sendo interrompida? Porque todo mundo está esperando na minha vez, tem um ditado que diz isso aí, na minha vez eu chucho direito, né? Tem um ditado que diz isso não. Na minha vez eu chucho eu te dá assim, gente. Eu não me crente a vida inteira, tá, gente? Então, eu te dá, nossa, na minha vez, é isso, né? São só que eu sou bate, essas coisas assim. Então, a gente tem que entender que algumas coisas se interrompem, sabe? A gente não pode esperar nesse lugar. O Marquinhos falou quinta-feira, aqui. Quando você entrega, o que você entrega é natural. A gente sabe que é esse vídeo, gente, em 2 casas. Não é só aqui. É lá no espiritual também. Porque comunica a sua modernidade, comunica o seu compromisso com Deus. Você sabe que a gente não está falando de dinheiro. Você sabe que não tem problema nenhum falar de dinheiro. Você sabe por quê? Porque tem nada social. A gente é altamente favorecido. Você sabe, mas você não quer fazer esse interesse de dinheiro. Porque não dá para te convencer para você abrir sua carteira e pegar a melhor nota que você tem. E tem nada de velho você fazer isso. Para você vir trazer, porque já tem comunicado em casa para você. Você sabe? Mas o que eu quero dizer? É muito bonito falar de liderar, grandes avalistas, grandes entusiastas. Quem financiou tudo isso? Quem financiou tudo isso? E que eu, da minha vida, possa ser o primeiro milhão dessa igreja. Eu tenho cuidado com Deus. Você sabe, a tendência quando gera no nosso coração
Queridos, Deus age com querer muito claro. Eu tenho essa capacitação toda, eu tenho essa formação toda, mas eu não sei, pode acontecer, eu tenho que estar preparada. Será que existe um milhão na minha conta? Vou roubar nunca? Vou pagar essa conta? Né? Pois é, vou viver lá em uma turma. Então, gente, a gente precisa pegar essas jornadas para a revelação da gente. E por que eu gostaria que você ficasse? Vamos ler um pouquinho mais para frente, ó. No 13, tá? E prosperou o homem que ia para o 12. Semeou Isaac na mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Gente, eu não estou falando de uma medida, 100 medidas. Então imagina só, é quanto você tem na sua carteira hoje, 100 vezes mais. Você sabe, não é possível. Sempre tem, gente. Ah, mas eu tenho nada na minha conta hoje. 100 vezes mais do que tem na existência na tua casa. 100 vezes mais do que você tem colocado em oração. São ofertas. 100 vezes mais do que você tem feito com as pessoas. Uma oração, uma pessoa que você tem acompanhado. Isso são sementes. Semente, o que é mais fácil do que o mercado de falar de dinheiro. Você não viu uma vez falando que ele era abençoada. Ela falando uma vez na casa de um pastor e o apoio de porta do pastor é uma barra de ouro. Você pode ver isso? O apoio de porta dele, você abre a porta para bater, é uma barra de ouro. Pequenininho, ele é caridade de importância, sabe? Era isso. E assim tem que ser, sabe? A fidelidade no nosso coração, que é precioso, não é um valor monetário que você se dá, o que é precioso é a intenção do seu coração, sabe, queridos? E aí, ele vem falando como vive com as suas gerações, sabe? Ela viu por promessa. Nessa mesma terra aqui, gente, os cristãos não estavam felizes, não. Assim como tem muita gente que está sentada na arquibancada olhando. Agora ele desiste. Agora ele vai crescer. Dessa ele se escapa. Agora pegou no rabo. Agora vai assim. Então, ele desistiu da promessa. Sabe? E o que Isaac fez? Ele foi lá, tirou. Imagina só, se o seu pai estava no poço, numa terra. Lógico que para acabar o poço deve demorar bastante. Na máquina, mas na minha cabeça, assim, de desenhado, o poço é um negócio bem grande, né? Mas não é assim, né? Não era necessário lá. Mas imagina só quanto tempo eles demoraram, a gente tinha tecnologia para isso. Aí o pai faz todo o trabalho, coloca água naquela terra, entendeu? E os caras vivem inveja. Por inveja, mas ela não tem nada. Queridos, você não tem nada. Essa presença que é onde você vai, contagia as pessoas, a alegria que você carrega. Você sabe quando você chega, ambientes são mudados, porque você chegou. Nós acabamos de falar sobre a unção. A unção está dentro. Quem nunca foi inerente, você sou bem-vindo para nossa, mas quando você chega, as coisas não tem nada mesmo. Você tem demora, tem que sair. Você tem falta, tem que chorar. Você tem tristeza, tem que ter alegria. Entendeu? Se ainda tinha doença, tem que haver saúde. Isso é o destino de cada um de nós. Então, aqui em Gênesis 16, vem falando que ele tirou todo o grande poço que vai ter de cavalo. Ele não parou por aí. Ele não parou por aí. Ele também curou poços. E por que eu gostaria de ser? Pode ficar de pé, por favor. Pede na nossa esposa. E nós vamos, o pessoal do louvor me preparou uma música para cantar, entender por quê. Eu gostaria que você olhasse para sua esposa. Sabe, eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Sabe, a gente está entrando no quarto trimestre do ano, está no quarto trimestre do ano. Ou seja, já foi o trimestre, está iniciando o outro trimestre. Sabe, esse momento é para você pegar e falar assim, cara, eu vou do jeito que eu vou melhorar, o que eu preciso fazer, onde eu preciso subir, que moço que eu tenho que desempenhar, o que eu tenho que fazer, sabe, eu tenho que ser feliz.